Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, sala infantil, onde nossa obra social, nosso foco, nosso trabalho é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus nos abençoe. São 7h49 da manhã, dia 25 de junho de 2025, registrados aí no nosso YouTube. Eu falo nosso porque todo mundo usa. Gente, o YouTube é muito democrático, né? Muito interessante. Você pode postar várias coisas aí. Por incrível que pareça, ele é bastante democrático aí, tá? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser fortalecidos, que a nossa fé, a nossa consciência, a nossa vida, que a gente consiga se agarrar aos bons e que a gente reflita sobre as coisas que vêm acontecendo no mundo, né? Em volta de nós, que nós possamos orar pelos nossos familiares, que a gente consiga encontrar um propósito na vida, né? Infelizmente aí, né, estamos em oração aí pela família da Juliana Marins, né, aquela moça bonita, né, 26 anos, né, que estava fazendo um passeio, caiu lá numa trilha lá perto de um vulcão lá, e infelizmente faleceu. É triste, né, uma moça jovem, bonita, de família, né, que Deus possa confortar a família e as vítimas também do balão lá em Santa Catarina, né? Nossa, que desesperador, tá? Eu vi dois vídeos que depois me deu náusea. Eu fiquei desesperado quando eu vi. Me fez mal bastante. Dois vídeos muito pequenos, mas me deu uma ânsia me deu muito mal aí, né? E a guerra, né? Irã, Israel, Rússia, essas guerras todas aí. Gente, tem coisa que a gente não tem o que fazer a não ser orar, tá? Não está na nossa capacidade de fazer alguma coisa em alguns assuntos aí, tá? Que Deus abençoe essas pessoas, Deus abençoe as crianças, os idosos, que nós possamos ser fortalecidos aí, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, estamos estudando o livro de Eclesiastes, este livrão grossão, Bíblia Sagrada. Se a sua chave de interpretação for diferente do irmão Gerson, coloca nos comentários. Vou anotar tudo para mim. Hoje é o nosso 7º encontro. Provavelmente a gente vai concluir o livro de Eclesiastes e depois nós vamos pular lá para o Novo Testamento, tá? Uma das cartas de Paulo aí. Nós temos várias playlists, você vai ter que dar uma olhada no nosso conteúdo. E se você puder nos ajudar com a sua inscrição, tudo que a gente está pedindo é só a sua inscrição, tá? Mas se você, além de se inscrever, quiser doar para nós 1 bilhão, a gente não vai recusar, tá? O meu telefone está com problema, eu tenho dois telefones. Esse aqui está com problema e esse aqui ainda está ótimo, que é esse que eu utilizo para fazer os vídeos aí. Se você puder me doar um smartphone, também ficarei muito feliz. Que a qualquer momento um dos dois vai me deixar na mão. É isso. Que Deus nos abençoe, tá? Leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 10, a partir do versículo 1. Um abraço, tia Simone Ara, o G te ama. Jéssica de Oliveira, Alexandre de Oliveira. E o Ismael passou por aqui hoje cedo. E o Ulisses, os meninos igrejados aí. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. O sábio, né? É um livro bastante impressionante aí, de boas reflexões. Assim como a mosca morta faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro, uma pequena mosca pode causar isso aí, da mesma forma, um pouco de estultícia, um pouco de estupidez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Não que adianta a pessoa ter 10 doutorados, 10 mestrados, 10 pós, sei lá das quantas, e no fundo é uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, uma pessoa arrogante, né? Ela vai conversar, ela vomita palavras. Na filosofia se usa esse termo, vomitar palavras. O professor um dia estava dando uma aula muito interessante, né, sobre um assunto bem polêmico, e aí assim que ele começou a aula, o pessoal já caiu em cima. Aí ele falou: gente, não preste atenção no que as pessoas estão vomitando, né? Preste atenção apenas na aula, tá? É interessante como nós fazemos isso o tempo todo aí. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Gente, isso aqui não tem nada a ver com política não, tá? Não vai achar que é direita e esquerda da política não, tá? Isso aqui é outra coisa, outro pensamento.
A direita seria a ideia de que um lado é bom e a esquerda seria a ideia de que um lado é mau. Não tem nada a ver com a política aí não, tá, gente? Não vai confundir não, tá? Até quando o tolo vai pelo... Além do mais, essa ideia de direita e de esquerda nasceu lá na Revolução Francesa, na época da guilhotina. Então isso aqui é muito mais antigo do que a época da Revolução Francesa, tá? Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, a calma desfaz grandes erros. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas. Gente, erro que procede do governador. Não parece o pessoal lá de Brasília? Você já ouviu falar de Brasília? Mas os ricos assentados em lugar baixo, vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé como servos sobre a terra. A gente pode fazer uma comparação interessante, que e as pessoas que são muito ricas, porém simples, ela entende que uma vida boa não é uma vida de aparência, não. E nós, da classe média, da classe mais baixa, a gente tem o costume de fingir que é rico. Você conhece alguém que finge que é rico? Poxa. Minha mãe, minha esposa, minhas irmãs já trabalharam para pessoas que fingem que são ricas, moram num condomínio, mas não conseguem pagar, né, a passagem de ônibus do funcionário. Aí fica aí, pagando de rico. Aqui ele está falando justamente sobre isso. Vi servos andando a cavalo, né? Vi pessoas que têm um carrão fingindo que têm condição de ter um carrão. E vi o rico fazendo caminhada. Andando na trilha, fazendo trilha no meio da mata. Olha que interessante. Quem fizer uma cova, cairá nela. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Percebe como ele está fazendo comparações em que causa e efeito. Você faz isso, pode acontecer isso. Certo? Quem tirar pedras será maltratado por elas. Claro, eu estava fazendo cerca, ó, minha mão está toda ferida. Você coloca a luva agarra nos coisas, nossa, aí, tô todo ferido, arranhado, a mão está toda arranhada, eu machuquei o dedo aqui, ó. Então, ou seja, você vai fazer alguma coisa, alguma atividade, provavelmente essa atividade vai te ferir, tá? Qualquer uma atividade. Exercício físico pode te lesionar. Você que degusta algum alimento, aquilo vai te empantufar durante o tempo. Você que trabalha com alguma química, aquilo vai te envenenar com o tempo. Então, tudo tem as suas causas e seus efeitos. O que rachar lenha expõe-se ao perigo. Ah, isso aqui me lembrou uma vez que eu fui cortar uma lenha para colocar no fogão de lenha no nosso sítio. E aí o tronco era um pouco grande, eu coloquei ele de mau jeito numa posição que quando eu bati o machado ele rodou e me deu um golpe no queixo. Eu só não desmaiei porque eu tive que fingir que fui muito forte, tinha gente olhando. E o meu cunhado veio me socorrer, minha esposa ficou preocupada, mas ó, foi perigoso, tá? Tem que tomar muito cuidado. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, né? Você está usando uma ferramenta de corte, um machado, um serrote, né? Se ele não tiver bom de corte, você vai fazer muito mais força aí. Mas a habilidade trará sucesso. Quanto mais habilidade, mais sucesso. Um bom mecânico tem muita habilidade, então ele desembola ali muito rápido. Um bom professor, né, tem as técnicas ali de pedagogia para orientar os alunos. Um bom motorista, né? Motorista, a gente tem uma empresa aqui próximo de madeira. E a rua é uma avenida movimentada e sempre chega carretas de madeira. E eu já fiquei impressionado com a manobra do carreteiro para colocar a carreta de ré dentro do galpão. É impressionante. Parece que o cara não vai conseguir. É impressionante, tá? Que habilidade, tá? Impressionante. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há proveito para o encantador. O cara tá lá. Aí sai uma naja e começa a dançar e eu não chego nem perto. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo a devoram. Então são pessoas que não vão raciocinar, né? Você está preso no deserto, solto no deserto, ou preso no deserto, dá no mesmo, e você tem 1 litro de água, né? Aí você, tô com sede, aí você bebe aquele 1 litro de água, não
planejando sem saber que você vai ficar algum tempo sem encontrar água, né? Então talvez o sábio seria aquele que tomaria pequenos goles, né, durante um período, né, para ver se ele se consegue se manter ali para sair do deserto, né? Isso é sabedoria. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, né? Estupidez, né? Vai falar isso o tempo todo aqui. O fim do seu discurso é loucura perversa, e o tolo multiplique palavras, ninguém sabe o que será. Quem lhe fará saber o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, ele não sabe como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam de manhã. Ou seja, ai de ti, cidade que é governada por alguém que não sabe governar. Já ouviu isso em algum lugar? Algum país? Você conhece algum país que começa com a letra B e que os governantes não sabem governar? Ah, meu Deus do céu. Fica a dica, tá? Esse país tem na bandeira uma frase escrita ordem e progresso. Não vou falar onde que é, tá? Mas me parece que os governantes deste país são crianças brigando por causa das bolinhas de gude. Até hoje. É impressionante como que a gente passa aperto aqui. O trabalho do isso aqui. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, que teve instrução, que aprendeu filosofia, teologia, pedagogia, políticas públicas, sabe se relacionar com o pessoal lá do exterior, né? E cujos príncipes comem a tempo, no horário certo, estão satisfeitos com o seu salário, né? Não estão dando golpe por aí, nem tirando merenda da boca das crianças, para fazerem as forças e não para a bebedice. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Serviu para alguém? Não sei, né? Tá falando de pessoas que têm preguiça. Para rir é que dão banquetes, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro é resposta para tudo. Ah, hoje, praticamente, naquele tempo era, hoje então nem se fala. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico. Porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Notícia voa, né? Principalmente quando a notícia não é agradável. Capítulo 11, olha, estamos avançando, provavelmente, nós temos uma página e alguns estrofes aqui para concluir. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Sobre as águas você vai ficar entendendo. Irmão Jess, como assim eu vou pegar meu pão e jogar no rio? Não. Lança o teu pão sobre as águas. O teu pão simboliza aquilo que você faz para manter-se vivo. Lançar ele sobre as águas é sobre a vida. A vida está acontecendo, você tem que trabalhar onde? Aonde a vida está acontecendo. É isso, fácil de entender, né? Não, irmão Gerson, não é. Lança o teu pão sobre as águas, lança o teu trabalho sobre a vida, né? Oferece aquilo que você faz de melhor, faça de coração, conquiste o seu espaço, seja você, seja autêntico, seja esforçado, seja trabalhador, seja apto a aprender. E assim você vai, mesmo com dificuldades, você vai conseguir sobreviver neste mundo de meu Deus. Porque depois de muitos dias o achará, né? Você vai achar trabalho, você vai achar oportunidades, você vai ser convidado. Então, é isso. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ou seja, a capacidade de olhar para o outro e dizer, opa, peraí, nós precisamos uns dos outros, né? Não, que isso, eu sou muito rico, preciso de ninguém. É mesmo? Você mesmo conserta o seu carro quando ele dá problema? Não, eu ligo para a empresa que faz aí, né? A empresa que faz o meu serviço aí de cuidar do meu carro. Ah, entendi. Então, você planta a sua própria comida? Não, eu vou no supermercado. Ah, entendi. Quando quebra alguma coisa na sua casa, você mesmo conserta? Não, eu ligo para uma empresa aqui. Ah, entendi. Você mesmo costura suas roupas? Não, eu vou na loja e compro. Ah, entendi.
Você mesmo conserta seu smartphone? Não. Ou seja, nós precisamos sempre de alguém, né? Alguém asfaltou a rua, alguém construiu a escola, alguém construiu a nossa casa, alguém cortou o nosso cabelo, alguém costurou a nossa roupa, alguém, sei lá, fez a manutenção nas redes de internet, alguém criou o YouTube, alguém está querendo ir para Marte. Ou seja, sempre precisamos de alguém, tá? A gente nunca vai conseguir sobreviver sozinho. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Interessante, né? Se ela cair para lá ou para cá, tanto faz, onde ela cair, ela vai ficar. Ela não vai reclamar, ela não vai falar, nossa, eu devia ter caído mais para cá, né? Não, vai acontecer exatamente aquilo que tem acontecido, e o que vai acontecer e o que se sucederá é aquilo que é. Pronto. A natureza sabe muito bem. Você já parou para pensar que a natureza ela é muito ordenada, né? Pensa no abacateiro, eu gosto de usar o exemplo do abacateiro. Imagina se o abacateiro cismasse de não dar abacate, né? Não vou dar abacate, eu vou dar calculadora, né? Então você está com fome, vontade de comer um abacate, aí você vai chegar lá, tá cheio de calculadora pendurada no abacateiro. Não, o abacateiro vai dar abacate. Olha que coisa impressionante. Na sua memória de abacateiro, ele sabe que ele tem que produzir abacates. Aí vem o ser humano e fica pensando, o que eu vou ser quando eu crescer? A resposta é um humano, melhor, se possível. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Estou esperando o tempo certo, estou esperando cair do céu. Deus, me dá um carro. Deus, um carro, casa, apartamento, um trabalho, não é assim que a gente faz. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, o mistério, né? O cálcio ali dentro do útero da mulher, né? Se formando todo esse mistério, né? Toda essa biologia, todas essas nossas ciências que nós criamos para dar um sentido para a realidade, né? A realidade ao qual apresenta-se para nós. É interessante pensar nessas coisas, né? Também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Olhar para o universo e observar que ele é ordenado, que é perfeito demais, né? É simples e assustador. Se você olhar na tabela periódica, né? Poucos elementos químicos que dão a construção disso tudo aí. São os blocos construtores, né? Você pensar no fóton, né? Nas pequenas partículas que estão interagindo, que se formam em átomos, que se formam em algo um pouco maior, né? E depois vão se formando, se viram um órgão, viram um corpo, vira uma cadeira, vira um planeta, vira um oceano, vira um sol, vira um sistema solar, vira uma Via Láctea, vira um universo. É impressionante como que as coisas, o macro e o micro, o grande e o pequeno, como tem essas particularidades aí nas criações de Deus aí. E a gente tentando dar um respaldo para nós mesmos. Poxa vida. E a gente no nosso pequeno repertório humano, nas nossas pequenas formas de comunicação, na nossa linguagem, né? A gente tentando dar uma resposta que a gente não vai conseguir dar. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará. Você plantou lá milho. Você não sabe com certeza qual vai prosperar. Essa vai dar muito milho, essa vai dar menos milho, essa foi preparada geneticamente, mas tem todo um processo, a água, a quantidade certa de luz, o solo, né? A forma como vai ser cuidado, né? Tem a questão do pessoal, olha, muita questão das luas, é impressionante. Para mim tanto faz, né? Eu não entendo, mas tem gente, não, tem que plantar isso na lua cheia, não, tem que plantar isso na lua minguante, a época de podar a grama na minguante, a época de cortar. O pessoal tem todos esses conhecimentos aí, e eu particularmente não sei, né? Mas as pessoas sabem, as pessoas mais antigas, né? A luz é suave e agradável é ver o sol. Não, é maravilhoso quando o dia nasce, né? Poxa, se a gente fica lá em Dias Tavares no sábado e domingo, é muito bonito o amanhecer, como os bichos louvam, né, a vida,
né? Mais uma chance aí, a luz, a claridade do sol, né? É maravilhoso, tá? Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, ou seja, se alegre por cada segundo, cada momento, cada oportunidade, né? Se alegre por isso. Mas deve lembrar-se do dia das trevas. Vão ter momentos que vamos estar presos na escuridão aí, depressivos, ansiosos, desesperançosos, tentando compreender coisas que às vezes não é pra gente compreender, querendo ter coisas que muitas vezes não é pra gente compreender. E tem que entender que tem pessoas que estão passando por dificuldades, e dificuldades muitas vezes que são mais pesadas do que as dificuldades que nós temos, tá? Tudo que sucede é vaidade. Alegre-te, jovem, na tua juventude. Olha, se alegrar com a sua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas sabe que por todas estas coisas te dará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. Até a juventude, o vigor, a força, a riqueza, todas essas coisas são vaidade. São coisas que são de uma forma fria, que eu vou dizer, né? São coisas exteriores. Como se essas coisas não fossem nos preencher de verdade. Interessante esse ponto de vista. É como se a única coisa que fosse nos preencher, aí já é um pensamento meu, é a espiritualidade. Que é algo que vai preencher a nossa alma, a nossa consciência, né? Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Difícil, né? Um jovem, a flor da pele, querendo fazer de tudo um pouco, ou de tudo muito, né? As meninas, os meninos, né? Tanto faz o lado, né? Tá tudo querendo aquilo que todo mundo quer quando é jovem, né? Quer fazer sexo, quer usar droga, tem sonhos, né? Não respeita lá muito pai e mãe. Hoje então acho que é um pouco pior, eu acho, né? Eu percebo isso aí. O quarto mandamento, nem se fala, né? Pai e mãe, professor, idoso, né? Eu vi outro dia uma queixa de uma pessoa que entrou no ônibus, tinha uma jovem sentada naqueles bancos preferenciais, e aí a jovem fingiu que estava dormindo, assim, né? Tá? Ou seja, né? Não tem assim uma vocação, né? Ou seja, precisa de um amadurecimento, precisa de um ensinamento, né? de um direcionamento para que consiga olhar para a vida e dizer, opa, peraí, eu tenho que olhar para o umbigo dos outros também, não é? O meu umbigo não é tão importante aqui não, mas todos os umbigos juntos, né, são importantes aí, tá? Não tenha neles contentamento, antes que se esqueçam o sol, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem as guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, né? A gente está precisando de pessoas fortes. Eu sou do tempo que o homem pega peso, o homem ajuda a fazer a manutenção da casa, o homem carrega a família nos ombros, o homem defende a sua casa. Hoje parece que está invertendo bastante esse papel, né? A gente está vivendo um momento em que muitos homens estão se tornando homens frouxos. É isso mesmo que você ouviu. Homens frouxos, homens delicados, homens que não querem trabalhar, homens que estão deixando o seu papel de homem em último plano. Homem que tem vaidade das vaidades. Homens se corrompendo, tá? E por incrível que pareça, as piores pessoas do mundo são os covardes, tá? São os covardes. A pessoa do bem, você sabe que ela é do bem. A pessoa do mal, você sabe que ela é do mal. Nós vamos conviver com esses dois grupos, bons e maus. Nós vamos estar mais ou menos por aqui. Uma hora puxando para o lado bom, uma hora puxando para o lado mal, né? Mas o pior são os covardes. Covarde, aquele que se aproveita de criança, aquele que se aproveita de idosos, aquele que se aproveita das mulheres, aquele que se aproveita das minorias, aquele que tem poder e se aproveita dos fracos. Os covardes são os piores humanos no planeta Terra, tá? Aqui na nossa frente a gente tinha um covarde aqui,
De tão covarde ele se mudou, ficou preocupado aí, né? Mas faz parte aí, tudo bem, né? As portas da rua, e se escureceram os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e por baixo ruídos de moedura, no dia em que os homens se levantarem à voz das aves, e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, quando florescer a amendoeira e os gafanhotos for um peso, e falhar o desejo. Então o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Viu? Tá lembrando que eu sempre falo sobre isso aqui. Eu sempre falo sobre o versículo 7. Ao pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, como o deu. Ou seja, este material, ele vai ficar aqui, tabela periódica. Planeta Terra, universo, tá? Universo 3D. Esse material, pó. O espírito, a centelha divina que foi nos dado para nos manter vivo, né, ao qual esse veículo transporta, o espírito retorna para Deus. Está escrito aqui, versículo 7. E a questão é a alma. A alma vai para onde? Nós, os cristãos, entendemos que existe um céu e existe um infernos. É isso. Ela vai tomar essa decisão aí e vai depender também da misericórdia de Deus aí para ter misericórdia de nós. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Resumo, agora ele vai fazer meio que um resumo aí de toda a matéria aí, né, dos 12 capítulos de Eclesiastes aí. Quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Tá? Quanto mais sábio for o instrutor, o governo. Imagine um presidente que tem muita sabedoria. Imagine o grau avançado em que o nosso país estaria hoje. Tá? Imagina o grau avançado em que o nosso país estaria hoje. A sua equipe, pessoas qualificadas, estudadas, estudou, inventou, compôs muitos provérbios, procurou o pregador achar palavras certas e o que escreveu é reto e verdadeiro. Olha que interessante. As palavras dos sábios são como os aguilhões e como os pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor, pastor que está com P maiúsculo. Olha que interessante. Ele está se referindo a Deus? Provavelmente. Um grande líder? Pode ser. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Chamou a atenção aí até da gente que está tentando melhorar o nosso repertório filosófico, espiritual, teológico, psicológico, humano, verbal, né? De tudo que se tem ouvido, a conclusão do escritor, tá? Não é minha não. Teme a Deus, guarda seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É isso, né? A gente vai retornar ao pó, o espírito retorna para Deus, para a fonte, a alma está por aí. A alma que foi tão disputada por Jesus Cristo e o coisinha, né? Jesus dá um tapa de luva neles ao se entregar pelos humanos, vence a morte. E por causa de Jesus Cristo, por causa da filosofia cristã, nós estamos aqui hoje falando sobre este livro maravilhoso, conhecido como Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você, você que é nosso inscrito, você que está conosco. Tudo que eu vou te pedir é, se você puder, você que não é nosso inscrito, se você puder, se inscreve no nosso canal, você já está aí nos ajudando, tá?
Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela leitura maravilhosa desse livro, a conclusão aí, né? Em 7 encontros. Que Deus abençoe aqueles que têm feito um trabalho aí na sua comunidade. Deus abençoe os professores, os profissionais da área da saúde. Um abraço especial, que Deus abençoe a cidade de Juiz de Fora, que nós possamos nos agarrar aos bons. Um abraço especial para o Tiago, meu amigo de trabalho, De Leon, o Clemils, que Deus abençoe você, Angélica, Helenice, a Joelma, que Deus abençoe você, tia Cláudia, a tia Sônia, a prima Andressa, Dandara, a irmã Nilda, que Deus abençoe vocês. Um abraço especial para o João Ítalo, para sua mamãe, a Maria Fernanda, a Chiara, o Davi e o Ícalo, que Deus abençoe também o Léo, o Jean, o Bernardo. E um abraço especial do fundo do coração do tio G para a Carol. Carol, o tio G está com saudade de você. Um abraço especial para você. Carol, Gustavo, Giovanni e o Josué. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Inscritos, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.